pessoa que dorme mal já vai ter mais dificuldade de mudar hábitos. Umas pessoas impulsivas tendem a formar melhores hábitos, porque Caraca. desde que condiciona... Por que vício é mais fácil de formar que hábito? O que diferencia alguém que consegue e alguém que não consegue? Primeiro, você precisa, antes de mais nada, estabelecer um terreno fisiológico, se eu posso chamar assim, que permita a alteração do hábito. Vou dar um exemplo. Pegar na geladeira de noite, ter meia-noite e ter um negócio X para comer. A primeira coisa que você tem que fazer para tentar ter uma alteração comportamental a nível habitual significativa é ter ciclo circadiano regulado. Então, se você dorme errado, é mais ou menos tipo você querer andar com o carro com o pneu furado. Já saiu ruim. Inclusive na clínica BeHealth que a gente tem, a primeira intervenção que a gente faz com todos os pacientes é ajustar o sono do paciente. Mas o que é dormir certo? Pelo menos de 7 a 9 horas por noite. 7, 9? 7 a 9, isso. Alguns sortudos têm uma alteração genética que permite eles dormirem 6 a 6 horas e meia, mas é relativamente rara essa alteração, e se você está pensando que tem em casa, provavelmente você não tem. O primeiro ponto é você ter um sono adequado, porque até onde a gente sabe, a aprendizagem, de uma maneira geral, tanto implícita quanto explícita, ou seja, as aprendizagens explícitas seria você saber onde é a capital do Brasil, o que é um CDI. Essas coisas são aprendizagem explícita, você sabe que sabe. A aprendizagem implícita são hábitos. O hábito é uma aprendizagem, envolve uma mudança de circuito no seu cérebro para você conseguir alterar o seu comportamento. Essa mudança de circuito no cérebro, ela é sonodependente. Então a pessoa que dorme mal já vai ter mais dificuldade de mudar hábitos. Porque você, de certa forma, é como se você não tivesse o cimento muito bom para construir uma casa. Vai ser mais difícil você construir uma casa se o seu cimento for ruim. Então o sono é um pilar fundamental. O segundo ponto e talvez mais importante, que difere as duas pessoas, quem consegue e quem não consegue mudar um hábito, é o ambiente onde essa pessoa vive, cara. Não tem como. É inegociável. Se você vive em meio a pessoas que bebe, fuma, não sei o que e tal, vai ser muito... Você pode até conseguir, tá? Não é 8 ou 80, você pode até conseguir. Mas vai ser muito menos provável você conseguir ter uma alteração significativa de hábito se você vive em meio e a um contexto de pessoas que têm aqueles hábitos ruins, do que se você viver em meio a um contexto de pessoas que nutrem outros tipos de hábitos. Então, se você quer alterar um hábito, você deveria se preocupar em andar e conviver com pessoas que tenham os hábitos que você busca. E também, vale ressaltar, alterar hábito é uma coisa que a gente fala como se valesse para todos os hábitos. Mas hábitos, tem hábitos e hábitos. Por exemplo, tem até um estudo de uma pesquisadora que tentou quantificar quanto tempo a gente demora para formar um hábito. Tem a história dos 21 dias, não sei se vocês já ouviram, né? Uhum. Que não tem essa... Não... São 66, não é? Média de 66 dias para formar um hábito, só que é uma média que varia de 14 dias a quase 300. Os hábitos são distintos nesse estudo de 66 dias, cara. Por exemplo, ela tinha o hábito da pessoa beber mais água, tinha o hábito de comer uma fruta e de fazer exercício. Tá? O que ela viu? O hábito de beber mais água foi o mais rápido a ser formado, em média, nas pessoas. Porque é mais fácil. Você deixa a garrafa aqui no seu lado. É diferente de você ter que ir à academia, que envolve interação social, envolve deslocamento, envolve abrir mão de um tempo da sua vida para fazer aquilo. Problema de interação social mesmo. Mas às vezes a pessoa demora para formar o hábito porque tem essas barreiras para vencer. Então, hábitos mais simples são mais simples, hábitos mais fáceis são mais fáceis de formar, e hábitos que envolvam um complexo muito grande acabam demorando mais. Então, se eu for falar de crenças e traumas, assim, como que eu posso ressignificar, aprimorar, perdoar, mudar uma crença do passado que às vezes é algo que me impede de crescer, dar o próximo passo, ganhar mais dinheiro, por exemplo? A gente... Dentro da psicologia, de uma maneira geral, essas crenças que você citou, elas têm dois nomes diferentes que dizem mais ou menos a mesma coisa, dependendo da perspectiva epistemológica que você for estudar a questão. Tem uma que a gente chama de crenças centrais, que são padrões fixos de comportamento que você desenvolve durante a sua vida devido à sua interação com o ambiente, com a sua história pregressa e como as pessoas... Por exemplo, você pode ter uma crença de desamor. O que é isso? Muito comum em pacientes com depressão. Crença de desamor, crença de incapacidade, crença de insuficiência. No ensino fundamental, você sofreu bullying. Bullying, seus pais se separaram, não sei o que, seu irmão não dava bola pra você, alguma coisa assim. No ensino médio, você tinha uma namoradinha e descobriu que ela te traía um tempão com o cara da escola X lá, que era descolado, e você passou ali de corno na frente de todos os seus colegas e tal.
mais uma moedinha dentro desse sistema de crença. Na faculdade você não tinha muitas pessoas para conviver, e aí você vai criando pilares, camadas sedimentares de experiências que vão formando a sua visão de mundo e forma como se fosse uma lente pela qual você enxerga o mundo. Se você pegar, por exemplo, falar em público. Falar em público é uma situação específica. Tem pessoas que enxergam a mesma situação de forma distinta. Você enxerga de um jeito, uma oportunidade de falar em público, vou lá. Ele enxerga de outro, não tem muito problema, eu vou fazer. O outro não, pelo amor de Deus, e o outro nem ferrando que eu falo em público. Então, a situação em si, ela não tem poder de alterar a emocionalidade de uma pessoa. Depende da forma como essa pessoa enxerga essa situação. E a forma como essa pessoa enxerga essa situação é pautada e fundamentada por essas crenças centrais, que podem também ser chamada de comportamento regido por regras, que é um outro tipo de nome, mas basicamente para a mesma coisa. As crenças centrais, Thiago, o manejo delas clínico ou o manejo do paciente é basicamente por meio de exposição. Então, cara, se você não consegue falar em público, se você tem dificuldade de lidar com ganhar dinheiro, etc., é você criar um contexto onde ofereça a essa pessoa provas, provas finais de que aquela situação que ela teme não é nociva. Então, o cara tem medo de falar em público. A estratégia padrão ouro para conseguir manejar isso é expor o cara e falar em público. Tipo, num ambiente controlado. Num ambiente controlado. Sei lá, ele levanta no jantar com a família dele e sempre faz um discurso. Exato, isso. E começa sempre em nível hierárquico pequeno. Por exemplo, eu já tratei paciente com fobia social grave, que não conseguia falar com um colega de trabalho no elevador, assim. Era realmente... A gente começou com dar bom dia pro porteiro, cara. A partir de agora, todo dia você vai dar bom dia pro porteiro. Na próxima semana, você vai falar com o caixa do supermercado. E assim a pessoa foi se expondo, foi vendo que aquilo ali não tem problema nenhum e que a associação que ela estava fazendo entre o pânico de falar em público e como se fosse um problema muito sério, ela é uma associação que não tem fundamento nenhum, só existisse medo na cabeça dela. É como se a gente limpasse as lentes do paciente, permitindo com que ele enxergasse o mundo de uma forma mais fidedigna. Crenças, cara, a forma que a pessoa se enxerga, eu não sou amado, as pessoas são melhor que eu não consigo, eu sou inferior, eu sou insuficiente, envolve um trabalho bastante difícil, porque normalmente essas crenças são muito rígidas. Como elas são formadas durante a história do indivíduo, é muito difícil você convencer ele que ele não é aquilo. O indivíduo ele fica se esgueirando e encontrando situações, fazendo um cherry picking que justifica a insuficiência dele. Por exemplo, você tira 10 em 3 provas, em uma você tira 9 e fala, viu? Sou burro, não sou bom o suficiente. E ele esquece que tirou 10 nas outras e fica entrando em cima daquele 9 que ele tirou. Então, é interessante se fazer um trabalho nesse sentido de ressignificação da forma como esse indivíduo interpreta o mundo e principalmente, de preferência, expondo ele a situações que colocam contra aquilo que ele imagina ser verdade. Mas é difícil, cara, assim. É difícil. Alguns pacientes são bem resistentes e não mudam, cara, mesmo sendo, por exemplo, um empresário de sucesso. Às vezes o cara é um puto empresário. Eu já atendi muito, né? Eu atendi atleta olímpico, jogador de futebol, não sei o quê. Os caramba 4 no topo do mundo e se acham uns merda muitas vezes. E por que você acha que o cara não consegue mudar isso, mesmo tendo um acompanhamento profissional e sendo um cara tão performático? Ele consegue lidar com aquilo, mas não consegue mexer. E muitas vezes, eu já falei pra vários, tá? E aí a galera da psicologia às vezes me desce um pau quando eu falo isso. Eu falo, cara, às vezes você não precisa mexer nisso, né? Porque foi o que fez ele estar lá. Tem um cara que se acha incapaz, se acha um péssimo sujeito no sentido de performance, e como mecanismo compensatório faz ele ter disciplina pra treinar mais, porque ele quer ser um cara bom. Aí você tira essa sensação dele de se achar não tão bom o suficiente, às vezes ele relaxa e procrastina o treino. Um perfil de pessoa, que é uma pessoa que tem mais facilidade em criar um hábito? Cara, uma coisa pessoas impulsivas de uma maneira geral, por incrível que pareça, eu sei que parece contraditório isso, mas pessoas impulsivas tendem a formar melhores hábitos, porque desde que condicionadas... É que, cara, Thiago, pensa assim, é louco, né? O comportamento humano é muito maluco, porque eu vou falar várias vezes, depende. Eu falo muito depende, às vezes pode parecer chato esse negócio. Vou te dar um exemplo. A pessoa nasce com o sistema de impulsividade dela mais acelerado. Na verdade, existe uma doença que deixa a pessoa mais impulsiva e reduz a capacidade dela de controlar os seus comportamentos. Essa doença se chama adolescência. Adolescência. Kaique não saiu de lá. Adolescência. Cara, adolescência, uma vez eu fui num outro podcast e quase fui cancelado porque eu falei que a adolescência é uma limitação neurológica. Porque, de fato, o adolescente ele não tem o córtex pré-frontal maduro e o córtex pré-frontal que faz tomar decisões.
E tá tudo bem, adolescente. Não tem problema nenhum. É natural. É o Nós já fomos. neurodesenvolvimento. O córtex pré-frontal termina de amadurecer por volta dos 25 anos, em média. Até lá ele é mais impulsivo, ele é mais sensível à opinião dos pares e ele toma decisões mais rápidas. Isso pode ser bom ou ruim, cara. Pode ser bom porque fará você explorar diferentes tipos de estilo musical, comportamentos, vai viajar para outra cidade fazer faculdade, etc. Ou pode ser ruim porque você vai experimentar droga, depende do ambiente que você tá. Então a pessoa impulsiva, quando tá num lugar que direciona o comportamento dela para um lado adaptativo, ela vai ser um empresário, vai ser Faz sentido. É uma Ferrari, cara. Se você botar pra esse lado, vai com uma bala. Mas se você botar pra esse, vai com uma bala também. Pensa assim, no seu cérebro tem um lugarzinho muito parecido com uma bananinha. Pequenininha, tipo uma bananinha nanica, assim. Bem no meio, na meiuca do seu cérebro, entre as duas orelhas, que a gente chama de estriado. A região da frente do estriado tem o núcleo accumbens, que é o sistema de recompensa. A região de trás do estriado, a dorsal, é a região dos hábitos e dos vícios. A pessoa que forma um hábito ou um vício, ela inicialmente precisa ligar o sistema de recompensa para depois esse circuito migrar para a região dos hábitos e dos vícios. Então, o sistema de recompensa ativa, conforme o seu cérebro for interpretando, opa, isso aqui é bom, recompensa, recompensa, recompensa. Isso vai migrando para a região dos hábitos ou dos vícios. Por que vício é mais fácil de formar que hábito? Porque É mais imediato. E mais fácil, né, cara? Uhum. É muito mais fácil você fumar um cigarro e beber uma cerveja do que você botar um tênis e correr no Ibirapuera, um dia frio. Então, é mais apelativo. Você precisa deslocar um esforço menor para uma quantidade maior de recompensa. Enquanto no outro lado é um esforço gigantesco por uma pequenininha recompensa. E aí tem alguns pesquisadores que sugerem que um cérebro, que eu gosto de falar, mimado, dopaminergicamente falando, ele tem uma dificuldade de experimentar a recompensa de comportamentos, porque ele já acostumou o cérebro dele com bombas dopaminérgicas mais rápidas.